Existe em Portugal uma estrutura que colhe e armazena amostras biológicas com o objetivo de impulsionar a investigação biomédica. Chama-se Biobanco e hoje no Especial Saúde vamos ficar a saber o que se faz por lá. O Biobanco MM é um laboratório integrado no Instituto de Medicina Molecular. Existe desde maio de 2011 oficialmente. E aquilo que nós fazemos aqui é recolher amostras biológicas humanas, são processadas e armazenadas para depois servirem para a investigação científica. A vantagem para a população em comum em termos deste tipo de estruturas é, acima de tudo, nós conseguimos ter respostas para perguntas que ainda não têm a resposta neste momento em determinadas áreas, como nos tumores, como em algumas patologias do foro reumático, e assim, desta forma, já conseguimos ter uma resposta mais célere, porque a investigação é feita muito mais rapidamente. Neste momento temos um projeto na área dos tumores cerebrais do sistema nervoso central, onde nós estamos a recolher amostras de doentes com esse tipo de tumores, com algum ênfase em tumores pediátricos nessa área, onde neste momento já foi publicado um artigo com amostras que foram colhidas aqui e que estão aqui armazenadas. Qualquer pessoa pode contribuir com amostras para o Biobanco, desde que haja uma marcação prévia, porque nós precisamos de amostras para fazermos os estudos comparativos com amostras que tenham alguma patologia. Basta a pessoa telefonar para nós, entrar em contacto connosco, agendar e nós escolhemos a amostra de sangue e depois processamos e armazenamos aqui no Biobanco. É tudo feito confidencialmente, a pessoa só tem que assinar um consentimento informado e nós garantimos que essa amostra fica aqui e é utilizada em investigação científica. O Especial Saúde vai hoje falar de investigação biomédica nacional, partindo de uma plataforma única de apoio técnico à investigação de origem de doenças como o cancro e a osteoporose, por exemplo. E contamos com convidados muito especiais, de diferentes formas, estão todos ligados ao Biobanco e vamos tentar saber como funciona esta estrutura que também está conectada a uma rede europeia de investigação. Dou desde já as boas-vindas aos três, muito obrigada por estarem connosco. Professor João Eurico da Fonseca, o senhor é o diretor do Biobanco. Como é que isto funciona? Como é que nasceu? O que é que se passa? Conte-nos tudo. O Biobanco IMM funciona dentro do Centro Académico de Medicina de Lisboa, que é um centro que combina uma instituição de investigação, chamada Instituto de Medicina Molecular, IMM, o Hospital de Santa Maria, que corresponde ao maior parte do campus, à área maior de implantação, e a Faculdade de Medicina. E nesse contexto, esta estrutura muito especial permite ligar a investigação do laboratório com a atividade clínica e também com o ensino. Portanto, liga-se muito bem a estas três estruturas. É um local onde amostras biológicas são colhidas e guardadas em condições de frio, ou seja, de forma a estarem preservadas durante muitos anos a muito baixas temperaturas, mas ao mesmo tempo também tem um sistema que permite captar e guardar de forma fiável e ao mesmo tempo com preservação daquilo que é muito importante quando se fala de informação clínica, que é a confidencialidade. Sim. Permite guardar informação clínica detalhada associada a estas amostras biológicas. Isto é muito precioso porque a investigação médica atualmente depende em grande medida do acesso à informação clínica de qualidade e colhida ao longo do tempo para avaliar efeitos de medicamentos, para avaliar o prognóstico, ou seja, a maneira como as doenças evoluem. Isto relacionado com amostras biológicas bem conservadas, bem caracterizadas, de vários tipos de amostras biológicas estamos a falar, desde sangue, a biópsias, peças de cirurgia, muito tipo de material biológico. Para nós ouvir falar nisto, a professora Carmo da Fonseca é muito bem-vinda também, a senhora que é diretora executiva do IMM, do Instituto de Medicina Molecular. Para nós, cidadãos comuns, ouvir falar de tudo isto é quase assim uma coisa espacial, não percebemos muito bem o que é que se faz a este nível dentro de estruturas deste género. A investigação científica em Portugal, perante esta circunstância da existência de uma estrutura deste género e da sua, podemos dizer que está no bom caminho e que estamos aqui a fazer coisas notáveis ou não? Estamos, sim, senhor. A investigação é uma área de que o país se pode orgulhar e se deve orgulhar. E, muito curiosamente, a saúde
dentro de todas as áreas de investigação, é uma das áreas em que o país tem mais condições e se tem desenvolvido mais e tem mais investigadores. Porque a investigação faz por pessoas, faz por investigadores. E os nossos investigadores estão a ter um sucesso enorme em todos os concursos internacionais. Os investigadores portugueses são sempre reconhecidos. Porquê que será? Porquê que isso acontece? Tem alguma explicação? Quando pensa nisso, o que é que pensa que de facto tem acontecido ao longo dos anos? O que eu penso que aconteceu foi, primeiro, uma visão extremamente importante das lideranças do nosso país, que tiveram a coragem de, ao longo de muitos anos, de uma forma continuada, sem soluços, sem interrupção, fazer um investimento consistente, sustentável no desenvolvimento do conhecimento no país. O nosso país não tinha quase tradição de fazer investigação e tivemos que mudar. E começámos a mudar quando entramos na União Europeia, isto é 1985, portanto não foi assim há tanto tempo, mas desde aí, de uma forma consistente, o que fizemos foi enviar os melhores portugueses, os melhores jovens portugueses, para serem treinados a fazer investigação, porque a investigação aprende-se, é uma profissão, e é preciso criar a competência. Acha que em Portugal já se vê a investigação como uma profissão? Ou ainda falta um bocadinho? Sim, sem dúvida nenhuma. Vê-se e é uma realidade, porque um cientista é um profissional como qualquer outro. E já temos uma massa crescente destas pessoas que foram para fora, foram formadas nos melhores centros por todo o mundo e agora não têm medo nenhum de voltar a Portugal, mesmo nestas condições difíceis que estamos a viver. E sabe porque é que eles não têm medo? Não. Porque as condições são difíceis em todo o lado. E estar a confrontar adversidades nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou em França, porque não estar em Portugal. O que é que me está a querer dizer? Que os investigadores ganham mal também? É essa a situação? Não é o ganhar mal. Não é o ganhar mal. É que existe uma enorme competitividade, porque os fundos são poucos e os fundos são distribuídos de uma forma competitiva, portanto cada um de nós tem que convencer os nossos pares de que o que pretendemos fazer vale a pena. Portanto, e essa parte é que é difícil, porque a verba é que não é muito grande, o bolo não é muito grande. Não chega para todos. Portanto, só algumas ideias é que conseguem ser financiadas. Nós em Portugal temos conseguido ganhar alguns apoios a esse nível ou não? Temos ganho imensos apoios. Proporcionalmente, o nosso país está a ganhar mais apoios que, por exemplo, Espanha ou mesmo a China. Quando há concursos internacionais, atendendo à nossa população, os portugueses estão a ter um desempenho formidável. Porque quem em Portugal se dedica à investigação tem mesmo uma grande vontade de fazer investigação. Faz a sério. E agora explique-me, o que é que faz o IMM ligado ao Biobanco? Qual é o papel de cada um destes organismos? Ora, o IMM cresceu durante os seus primeiros 10 anos de existência muito à volta da investigação biomédica, mais para o lado biológico do que médico. O que é que isto quer dizer? Que nós investigamos problemas médicos, mas usamos modelos animais. Usamos células, usamos peixinhos, usamos ratinhos, usamos moscas, mas não fazemos investigação diretamente sobre material humano. Sim. Para que isso possa acontecer, era preciso ter um biobanco. E foi porque... Onde se guardasse, onde se fizesse a recolha, etc. A recolha, o armazenamento e, sobretudo, poder relacionar o material biológico propriamente dito com a história do doente. Que tratamentos teve, qual foi a sua evolução. Porque sem isto não se pode fazer a investigação médica propriamente dita. Portanto, é a passagem da biologia para a medicina completa. Depois já vamos ver como é que na prática tudo isto se articula. Vamos agora dar os parabéns à professora Maria do Céu Machado, diretora clínica do Centro Hospitalar Lisboa Norte. É aqui que está localizada esta estrutura, digamos assim. Está feliz? Só posso estar feliz. É importante, professora, ter uma estrutura destas a funcionar num hospital universitário como o Hospital de Santa Maria? Mais do que o hospital universitário, nós gostamos do espírito, que é o espírito de centro académico. E normalmente um centro académico, por definição, reúne uma faculdade, que é a Faculdade de Medicina de Lisboa neste caso, um centro hospitalar, Hospital Santa Maria, Hospital Polivalente, e um instituto de investigação, que é o de Medicina Molecular. Portanto, nós temos ali umas condições fantásticas como centro académico, porque, no fundo, tratamos as pessoas,
formamos médicos, estudantes de medicina e, enfim, damos da especialidade depois aos médicos e temos a possibilidade de investigar. O biobanco, eu gostava até de dar uma dimensão maior, porque a dimensão deste biobanco não é a dimensão do centro académico, ou do Hospital Santa Maria ou do IMM, é uma dimensão nacional, não é? E penso que concordam comigo. Ou seja, qualquer clínico a nível nacional pode enviar as suas amostras e qualquer investigador a nível nacional pode apresentar um projeto e está aberto, portanto, é uma estrutura aberta. Exatamente. Mas queria ainda chamar a atenção para outro aspecto, que é o aspecto do cidadão e das associações de doentes. Sim. Ou seja, se é preciso que os médicos e no fundo, tanto a professora Carmo Fonseca como o professor João Eurico da Fonseca têm feito um trabalho fantástico de divulgação do biobanco neste sentido. Nós temos aqui as condições para guardar estas amostras com uma base de dados que nos permite, como dizia a professora Carmo, ter acesso aos dados do doente e, portanto, permite estudar a doença, estudar inovações terapêuticas. Mas é tão importante a divulgação junto dos médicos como fazer passar à população e às associações de doentes que se houver, tem ali uma estrutura, não é? Tem ali uma estrutura que aquela associação de doentes com aquela patologia específica se divulgar nos seus associados e os associados quiserem, ou existirem até com os seus médicos, é ao contrário, não é? Claro, como ato de cidadania. Sim. E responsabilidade social quase, não é? Exatamente. E para que é que isto serve? Serve, no fundo, para investigar para outras famílias ou para a sua própria família, em caso, por exemplo, de doenças genéticas, doenças hereditárias, em que muitas vezes se põe o problema na geração seguinte, ou seja, atualmente não há conhecimento suficiente para perceber a fisiopatologia daquela doença, ou qual é a transmissão, ou a forma de transmissão, mas daqui a uns anos pode haver já uma investigação diferente. Claro. E, portanto, é realmente uma oportunidade única de se colaborar na investigação e, portanto, de, sob o ponto de vista de cidadania, levar a melhoria da saúde, mas para o próprio e para a família também é uma oportunidade. Claro. É muito importante. O que é que estão a fazer, primeiro que tudo, como é que se articulam? Já começamos a perceber um pouco da estrutura, não é? Há diversas estruturas ligadas. Como é que se articulam os investigadores? Como é que as associações de doentes podem lá chegar? Professor, que notícias é que nós temos de dar lá para fora para que as pessoas percebam perfeitamente o que é que podem fazer? O Biobanco tem estado muito aberto. Tem um site na internet, um local na internet aberto, onde é possível fazer o contacto direto por e-mail e até mesmo através de outras metodologias de comunicação é possível fazer o contacto direto. Nós temos recebido contactos espontâneos diretos de associações de doentes. Tem muitas associações já? Sim, temos tido aliás reuniões com associações de doentes com frequência, temos sido convidados a ir momentos dessas associações de doentes, eventos dessas associações de doentes, onde estamos presentes e informamos e ao mesmo tempo os doentes e familiares dos doentes, que é muito importante porque atuam como controlos, oferecem-se para doar amostras biológicas e também oferecem a sua história clínica. Naturalmente tudo é anonimizado, portanto nunca há qualquer possibilidade de identificação. E obviamente tudo isto tem regulamentação e uma ética bem característica do funcionamento de biobancos. Mas, de facto, esta ligação é muito importante e o biobanco só faz sentido porque, efetivamente, existem indivíduos, quer doentes, quer saudáveis, que se preocupam em doar as suas amostras para a investigação. Não é preciso que todos sejam doentes, não é? Não, os saudáveis são muito importantes. Porquê? Porque são os controlos preciosos para que se possam fazer estudos em que nós comparamos a doença com a saúde, não é? E podemos tirar conclusões preciosas sobre as alterações que existem em algumas doenças. Aquilo que o IMM está a fazer e o Biobanco está a fazer é paralelo ou há coisas conjuntas? Como é que se articulam, professora? É tudo conjunto. Tudo conjunto. O que é que neste momento estão a fazer? Conte-nos, por exemplo, o que é que estão a investigar, de facto? Onde é que estão a ir? Por que patologias é que estão a ir? Eu gostava de reforçar este contacto com as associações de doentes. É importante, não é? Porque penso que, em parte, porque nós estamos muito abertos a falar diretamente com os doentes e com as suas associações. As associações de doentes em Portugal começam agora a perceber a importância da investigação sobre a sua própria doença. E vêm ter connosco e querem ver o que nós fazemos no laboratório, querem ver o que é que nós estamos a fazer sobre aquela doença e, inclusivamente, algumas associações já estão a organizar prémios
para desenvolver investigação na sua própria doença. E eu acho que isto é uma evolução fantástica. É o doente recente. a tomar conta, é quase a gestão da doença, não é? Quer dizer, É o gerir doente a própria doença, querer saber ir mais longe, não é? E a querer subsidiar a investigação para aquela doença. Isso é possível? É legal? Será? Claro, não haverá nada legal, contra, não é? Quer dizer, é possível e já está a ser feito. Nós já temos projetos a decorrer no IMM a investigar doenças muito específicas e que são por exemplo, financiadas. podemos saber, professora? Cancro da mama. Cancro da mama está a ser já temos um investigador que recebeu um prémio, também de uma forma competitiva, houve um anúncio, houve um concurso, e a melhor ideia foi premiada com o financiamento de uma associação, que é a Associação Laço. Sim, sim. E o projeto consiste em verificar qual é a relação entre a obesidade e o desenvolvimento do cancro da mama. Pois. E de que forma é que controlar os níveis de colesterol pode ou não influenciar. Está no princípio o projeto? O projeto está no início. Ia já perguntar se já chegaram a alguma conclusão, mas estou a ver que ainda é cedo. Mas não é uma área em que já está feito uma Essa é uma daquelas onde estão a trabalhar, ligada a uma associação de doentes. Há outras áreas específicas com outras patologias onde estejam a desenvolver investigação? Por exemplo, quer-nos dar ideias? As grandes áreas em que nós trabalhamos, para além do cancro, porque é uma área muito as forte. duas coisas que eu disse foi as que eu vi no vosso site, é o cancro e a do cancro, osteoporose. temos Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, doenças imunológicas, doenças infecciosas. Também. Temos um rol de estamos áreas. neste momento muito próximos de ter uma nova vacina contra a malária. É um projeto que está a receber financiamento da Fundação Bill Gates e estamos mesmo a começar os ensaios. Isso é uma boa notícia, com certeza, não é? Porque a malária é de facto um problema para muitos milhões de pessoas espalhadas principalmente pelo continente africano, não é? Mas também temos um medicamento novo que parece atuar com grande eficácia na sepsis, isto em modelos de ratinhos, e estamos a iniciar agora o primeiro ensaio clínico em que vamos testar uma hipótese, o resultado de uma descoberta feita no próprio IMM. Pois, é gratificante. Muito. Professora, o que é que acha quando olha para isto, já a dar frutos a este nível? O que é que sente também? Não, claro, tenho muito orgulho em poder ajudar e colaborar no que o IMM faz e no fundo, contribuir para que esta estrutura que está ligada a estas instituições, mas dependente essencialmente do IMM, possa funcionar como um apoio, não é? Claro. para algumas das investigações que são feitas no IMM. Claro. Professora Maria de Céu Machado, isto ainda é mais engraçado e mais interessante porque depois isto está ligado também a uma rede europeia, não é? Quer dizer, isto para Portugal acaba por ser uma mais-valia brutal relativamente a estas ligações que tem. Eu até começava pela rede portuguesa, porque eu acho que se podia fazer a pergunta em que é que este biobanco é diferente de nós termos várias pequenas coleções de amostras. Porque era muito o que se passava em Portugal. Cada um trabalhava para si, não é? Pronto. Que amostras que eram guardadas em condições que não sabíamos muito bem quais eram e que muitas vezes quando se queria fazer investigação nessas amostras se percebia que afinal ou não era aquele tecido ou não estava já em condições ou se tinha estragado, às vezes mal identificadas ou sem história clínica e, portanto, é importantíssimo que em vez de haver pequeninos biobancos em todo o lado, haja realmente uma rede nacional e um biobanco central. Eu chamava este biobanco um biobanco nacional com todas as condições que devem... Porque podem ser chamados... Como é que funciona? Um médico que tenha, por exemplo, um doente que queira dar as amostras? Uma área qualquer. Liga para vocês, não é? E contacta-nos. Há várias maneiras de colocar as amostras no biobanco. A mais convencional é através do que nós chamamos uma coleção, ou seja, é um conjunto de amostras e de informação clínica que tem uma propriedade comum. Por exemplo, um diagnóstico. Doentes com artrite reumatoide, doentes com cancro da mama, não é? Mas a outra situação são as doenças raras. É o caso clínico raro. É aquele doente que nós não sabemos o que é. Aquele doente em particular que estamos a vê-lo, a fazer história clínica e não temos o diagnóstico. E suspeitamos que se guardarmos amostras biológicas, mais cedo ou mais tarde, nós vamos compreender qual é de facto a doença. Nós temos agora um caso clínico publicado numa revista de grande impacto, exatamente com um caso clínico descrito num indivíduo proveniente da África,
que tinha um aspecto morfológico extremamente estranho e que não cabia, digamos assim, inicialmente em nenhum diagnóstico, e depois lentamente foi possível estabelecer o diagnóstico de uma doença rara e identificar um marcador genético novo para essa doença, que depois, entretanto, surgiu também na literatura associado a outras zonas do globo onde também tinham sido descritos aqueles casos. Pioneiros aí no caso, não é? Foi um caso de pioneirismo baseado exatamente na inteligência de caracterização de um caso clínico, mas na disponibilidade de um biobanco onde se armazenam as coisas e mais tarde, quando há mais condições para estudar o assunto, vai atrás e estudar. Claro, professora, claro que isto sim. para os pais é importantíssimo, em pediatria é importantíssimo. Pois é a sua área, não é, professora? Porque repare, se há uma criança que tem determinados sinais ou sintomas, um dismorfismo, portanto um síndrome polimalformativo, um atraso mental, e que não se sabe qual é a causa, o que é que preocupa os pais? Por um lado, perceber a causa, ter um diagnóstico para ter o prognóstico, mas por outro lado, preocupa-os saber se podem ter outros filhos, e se têm problemas, se o problema se vai repetir, e até se não se descobrir nessa fase, irmãos da criança que tem o problema podem mais tarde querer ter filhos. Como é que é? E querer saber se vão transmitir uma doença que nós não sabemos o que é. E, portanto, é uma aposta no futuro já, não é? Isto é uma aposta no futuro. Porque é possível fazer aconselhamento genético se nós soubermos, identificarmos qual é a situação que está por trás daquela situação de atraso mental ou de outra situação qualquer. E, portanto, é importantíssimo nestas situações que não têm diagnóstico... E se eu puder só acrescentar em relação a como é que as pessoas chegam a nós. Sim. Realmente as pessoas estão a chegar a nós, talvez porque nós temos esta atitude de sermos muito abertos e falamos. Claro. E outra vez, outra associação de doentes raríssimas está a tomar a iniciativa de ela própria identificar grupos de famílias que têm este tipo de doenças, em que ainda não se sabe qual é a causa, tem um filho com uma doença grave, mas que ainda não sabe qual é a causa. O atraso mental é um bom exemplo, não é? Claro. Porque há centenas de causas de atraso mental, algumas que nós conhecemos, mas a maioria que não conhecemos. Claro. E então, através da associação, estão eles a organizar-se de forma a virem nos entregar parte do trabalho já feito. Esta ligação entre as associações e a ciência pode nascer daqui algo novo e inovador, não é? Completamente inovador. Isso nos Estados Unidos, penso eu, e vocês conhecem melhor a investigação nos Estados Unidos do que qualquer outra pessoa, já se faz um bocadinho, não é, professora? Já há uma ligação das associações de doentes e as associações já trabalham com esse fim, mesmo de investigarem e de irem mais longe, não é? Mas as razões aí são diferentes, é porque nos Estados Unidos o poder económico é muito forte. E se um pai ou uma mãe ou uma família tiver condições económicas, é capaz de arrastar um conjunto de investigadores para aquela doença. Cá aqui é diferente. Sim, nós não temos esse dinheiro, não temos mas certeza. Não é por não ter o dinheiro que não podemos fazer. Mas fazemos de outra maneira. Exatamente. A propósito de dinheiro, muito importante, como é que sobrevive o biobanco numa altura de crise? Porque eu sei que vocês têm muitas amostras, eu não tenho aqui os dados, professor, mas o senhor deve saber, tem muitas amostras já armazenadas, digamos assim, também tem muitos dadores, não é? Não sei se é o suficiente ou não, mas deve ter os números e pode-nos dizer. Nós temos mais de 60 mil amostras. Eu acho que o número de amostras nunca será suficiente, nem o número de dadores nunca será suficiente, e estamos sempre desejosos de alargar as amostras de uma forma sempre muito racional e baseada desde logo em projetos de investigação, que é para garantir que o que armazenamos vai ser bem usado, porque se não armazenarmos e não for usado, isso também não é ético, nem desejável, não é? Pois é isso. Mas em relação a como é possível, eu começava por uma pequena homenagem, que é à extraordinária equipa que tem desenvolvido o Biobanco. Pessoas que são jovens e que estão a iniciar carreiras profissionais e que se dedicam, não digo 24 horas porque é um exagero, mas literalmente a sua vida está dedicada a este projeto nos últimos 2 anos. Quantas pessoas são? Em full time, são apenas 3 pessoas, porque todas as outras estão em part-time. E este tipo de atitude, quer de quem está em full-time ou em part-time, é absolutamente louvável e é absolutamente decisivo para que isto seja possível. E ainda por cima porque as condições financeiras são necessariamente limitadas e, portanto, as pessoas têm que ter um verdadeiro espírito de equipa no sentido de espírito de equipa. Ou seja, todos fazem tudo para o bem comum, não é? E, portanto, todas as tarefas são partilhadas por todos.
O nível de financiamento, porque acho que este número é interessante, o nível de financiamento para arrancar com este biobanco foi 100 mil euros. O que, quando dito isto a outros biobancos, dá sempre um sorriso no mínimo. Mas isso foi possível porque o IMM, obviamente, tem uma infraestrutura onde o biobanco foi colocado, como é óbvio. Claro. E, portanto, gozando dessa infraestrutura, foi possível o investimento ser mais baixo. Mas, além disso, há outro aspecto fundamental na gênese deste biobanco, que é o dote que foi dado pelo Alto Comissariado da Saúde, que foi um momento importante. Quem seria? Foi um momento importante, que depois foi reforçado por investimento privado, desde bancos, empresas farmacêuticas, empresas privadas com várias ligações possíveis à tecnologia, que têm mantido, com investimento privado, o funcionamento do biobanco. Convém salientar que, apesar do nome, um biobanco não tem qualquer fim lucrativo. Pois. E, portanto, é um serviço que é oferecido gratuitamente a quem está envolvido no biobanco. Ou seja, todos os investigadores que tiram partido do biobanco não têm custos com esse envolvimento do biobanco. Claro. É o biobanco que gera receitas para que isto seja possível. Estamos quase no final do programa. Professora Carmo, a última para si, e fazendo futurologia, de acordo com, estava-me a falar há pouco, que de facto houve uma evolução enorme em termos de investigação científica em Portugal, particularmente na área da saúde. É possível um dia virmos a ter um prémio Nobel? Isso, com certeza que sim. Acha que sim, que é dentro da estrutura toda que temos e tudo isso, e comparando com tudo aquilo que se faz no mundo inteiro, é possível sonharmos com isso um dia? Eu não tenho dúvidas que vamos ter, não sei quando. Sim. Mas eu acredito, eu estou muito otimista porque vejo-me cada vez rodeada por um número maior de jovens extremamente criativos e extremamente ambiciosos e que acreditam que é possível fazer ciência em Portugal. E vão ser esses jovens. E tem de haver também vontade política, não é, professora? Habitualmente. Claro. Porque é muito importante o arranque, podemos ter os jovens todos, mas se não tivermos eu diria que basta político, não haver obstáculos. Deixem os jovens... Consegue-se, mesmo não haja vontade política, consegue-se. Quer dizer, nós também precisamos, porque às vezes em Portugal também vivemos muito achando que se não houver vontade política não conseguimos fazer. Estamos muito dependentes do poder estatal. Mas se eu fosse júri, dava o prémio Nobel à pessoa. Isso merece de certeza muitos prémios, de certeza, e quem sabe um dia o prémio Nobel também. Agradeço aos três por terem estado aqui comigo, foi extremamente interessante este debate e ficámos a saber que Portugal, afinal, não está sempre na cauda da Europa, como se costuma dizer, há coisas em que também conseguimos ser pioneiros. Muito obrigada aos três. E sobre livros, a escolha de hoje conta com a participação de um dos nossos convidados aqui, mais precisamente, João Eurico da Fonseca, que em colaboração com Helena Canhão e Mário Viana de Queiroz, escreveu a obra Reumatologia Fundamental, da responsabilidade da editora Lidl. Muitos parabéns, professor. A ler, já sabe, faz bem à saúde e, portanto, aqui está uma escolha desta semana. O Especial Saúde dá agora a palavra ao professor Rui Tato Marinho, no consultório é o espaço do Especial Saúde para este fim, onde nos vai falar de patologias ligadas ao fígado. Fígado, portanto, em muito boa companhia. Eu despeço-me, mas estou de volta para a próxima semana. Até lá.